6 horas 37 minutos. E você está na melhor companhia de registro de imóveis desse país. Bom dia, Elisandro. Bom dia, Letícia. Bom dia, Elis. Bom dia, Deni. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Camila. Bom dia, Tassi. Se atrasou hoje, Tassi? Sempre é a primeira. Bom dia, Dalva. Bom dia, Everton. Bom dia, Renciliano. Elaine, bom dia. Bom dia, Débora Pontes. Heloísa, Jaque, bom dia. Cláudia, João e outras 4 pessoas entraram. 6 horas 38 minutos. Você está na melhor companhia. Aí aqui, avisa o pessoal que nós já estamos ao vivo. Manda um aviãozinho. Vem pra cá. Aqui que vai rolar. Não é lá, é aqui. Começou o Café com Registro Imóveis. O programa que nunca abandona você. Nunca, nunca. Mais de 60 dias no ar. Todos os dias. Com você. Às 6 horas e 37 minutos. Verônica, bom dia. Bom dia, Verônica. Seja bem-vinda. E se você está acompanhando, nós estamos chegando na grande semana. A semana do nosso evento gratuito. A semana do evento Os Segredos da Matrícula no Registro de Imóveis. Semana que vem, dia 23, 24 e 25. Imperdível, imperdível. 6 horas 38 minutos e 38 pessoas comigo. Bom dia, bom dia. Fique ligado nas inscrições que estão na minha bio. Inscreva-se e participe do evento. E nessa semana, quinta-feira à noite, Bernardo Chese e João Pedro Lamana Paiva, condomínio de lotes ao vivo. Inscreva-se no curso gratuitamente para participar. Uou! Muito bem, é aqui o seu lugar. Não tem. Esse microfone que está aqui hoje é um oferecimento dos meus filhos, que me presentearam, e quando a gente liga, ele acende a luz. E ele não deve estar ligado, por isso que ele não está acendendo a luz. Mas é para ser um microfone para a gente poder ter de manhã um acessório a mais, assim, bonito, que, né, fará aquela diferença toda no estúdio, né? Então, quero agradecer a presença de todos, essa audiência que nunca nos abandona, está sempre conosco, que nós também não abandonamos a audiência, estamos sempre com ela. São agora 59 pessoas na sala, 6 horas e 39 minutos. Agradeço aos colegas registradores, aos notários, aos advogados, aos corretores, despachantes, todo mundo, escreventes, todos que vivem o direito imobiliário, notarial e registral. Sempre lembrando que às quintas-feiras tem Café com Registro Civil, com a professora Tatiane, sempre está aqui conosco conversando e trazendo algum detalhe importante do registro civil. Esses são os avisos da manhã, então se você quer participar nessa quinta-feira da aula ao vivo, não vai ser aqui, será numa outra plataforma, sobre condomínio de lotes. Você quer participar de condomínio de lotes na quinta-feira, com o Bernardo Chese e João Pedro Lamana Paiva e os professores do curso, se inscreva gratuitamente. Aonde? Você se inscreve no evento do dia 23, 24 e 25 de março, aquele evento das matrículas, e você ganha o passaporte para estar junto nessa aula agora aqui, direto. Você já vai cair num grupo de WhatsApp, vai receber um e-mail e vai receber o passaporte para participar dessa aula e da aula de sábado também, ok? Muito bem, bom dia, 74 pessoas, 6 horas 41 minutos, não tem para ninguém, vem para cá que aqui é o seu lugar. Eu vou chamar a professora que vai conversar conosco a segunda parte da dissolução da união estável, porque ontem nós começamos a conversar e falamos um monte de coisa de união estável, dar uma aula, aquilo lá, aliás, já subi para a plataforma até, e agora vamos fazer a segunda parte para a gente também ter esse conteúdo aqui disponível para os alunos. Vamos nessa, 6 horas e 41 minutos, 78 pessoas comigo, a professora Marfisa entrou na sala. Bom dia, prof. Marfisa, bom dia, o milagre da manhã, é isso aí, satisfação enorme estar com você também. Vamos lá, chamar minha professora, e ela já está na sala que eu sei. Muito bem, enviando convite. Vamos nessa. Estou mexendo o café, a audiência vai subindo.
O convite tem que ter chegado lá, se não se perdeu. Bom Chegou. Bom dia! dia, bom dia. Tô rindo aqui do microfone novo. Gostei. Olha que massa, né? Os guri me deram o microfone. Aí ele tem um monte de botão que eu ainda não sei o que Isso, que é aqui embaixo, ó, gira aqui. Aí tem um outro, tu aperta, ele vai ficar iluminado. Aí tem aqui também. Nossa, tem que fazer um curso de como mexer no microfone, né? Eu vou comprar um curso na internet, aprenda a mexer no microfone moderno em 5 semanas, né? E isso, aí, isso que é equipe, né? A equipe pensa assim, em tudo, né? No estúdio, na estética. Isso aí tá nossa, sensacional, eu estou professor. impressionado. Deixa eu ver se eu não tenho aqui o cabo. Peraí, deixa eu puxar aqui. Olha, o cabo é moderno, que ele é Até mais porque, grosso. Ó, até porque já virou programa mesmo da manhã, né? O Café com RI já pode, acho que, ir para Globo, que vai ter já, audiência, vai estar 100% toda manhã, 6 já horas e dá, trinta ó, e sete minutos. Ó, olha aí, ó. Bota aqui, ó. ah, não. Agora já 6 virou horas marca já. 37 minutos e você está na melhor companhia de registro de imóveis desse país. Tá, peraí. Agora sim. Aí, viu Aí, só? agora sim. Muito bom, cada dia é melhor. Cada dia é melhor, prof. Mas olha, cada dia é melhor porque vocês, os professores do curso, me ajudam muito aqui. Eu sou muito feliz em ter essa companhia, porque muito tempo eu fiz o programa sozinho. E sozinho, todo dia é uma batalha, né? Porque você tem que entrar com Sim, um tema e levar. E eu gosto de fazer sozinho também, eu adoro. Mas ter uma companhia de manhã é sempre agradável para mim, para a audiência, então é sempre bom. Por isso agradeço também os meus professores que de manhã acordam cedo, que desmarcam o cross para vir aqui, aqueles professores que, né, remarcam a academia, tomam um café mais cedo. Muito obrigado, sim. obrigado. Sim, estamos aqui para falar de dissolução de união estável, porque já foi uma aula, né? 1 hora de aula falando de união estável, e agora estamos aqui de novo. Quem sabe hoje a gente consegue entrar na dissolução, né? Porque a constituição da união estável, todos os efeitos e tudo que rodeia já deu assim um café com RI. Agora a gente está no segundo café com RI. Eu, inclusive, Exato. recebi algumas perguntas dos alunos que a gente pode abordar aqui hoje, que é muito Ó, que legal. interessante, de Muito bom, muito bom. estruturação de escrituras e cobranças. E a gente então fez, né, aquele apanhado. A gente pode. Geral. Hoje, onde a gente começa, prof? A Bom, gente vamos lá, faz vamos um só recapitular. Nós geral? falamos que a união estável é um fato e ela pode ser documentada ou não. E se ela não for documentada, ela cai de regra no regime da comunhão parcial. Claro que se houver alguma daquelas questões da separação obrigatória de bens, uma parte da doutrina entende que se aplica também. Lembrando que o STJ entende que na separação obrigatória de bens tem que se provar o esforço presumido. Fora isso, em regra, a união estável, comunhão parcial de bens, mas eu posso fazer documento dela. E aí eu escolho o regime de bens. E pode ser por instrumento particular. Lembramos também que esse instrumento particular pode ir na matrícula do imóvel, desde que tenha pelo menos firma reconhecida, para alguns registradores, para outros não. Pode ir no livro 3, quando o regime de bens é diferente, e esse documento ele prova a união estável. Falamos também da escritura declaratória de união estável após a morte, que alguns cartórios fazem, vão no tabelionato e a viúva lá, viúva companheira declara, e seria apenas uma escritura declaratória ou uma ata notarial, alguns entendem também. Falamos algumas questões de patrimônio já, sobre união estável, né? Eu acho que esse é o resumo. E nós íamos entrar hoje na dissolução. Não falamos de contrato de namoro, né? Mas a gente Ah, inclui não no meio falamos. hoje do diálogo. Bom, tu vai Sim, entrar em sim. dissolução ou tem perguntinhas ainda da aula de ontem? Não, as perguntas são para a aula de hoje mesmo, de escritura de dissolução de união Ok. estável mesmo. Eu ia fazer uma. Agora me perdi no raciocínio, a hora que o senhor falou sobre contrato de namoro, que realmente contrato de namoro também é um tema tão polêmico quanto a união estável, né? A gente já encontra correntes nos dois sentidos. Aqueles que acham que esse contrato de namoro ele está burlando a lei. Então, a burla da lei, por que burlando a lei, né? Porque como a união estável ela é um ato fato jurídico e ela não necessita de um documento formal para ser constituída, assim, apenas a vontade das partes e aqueles requisitos preenchidos já é união estável.
E eu quero afastar isso. Não, eu não estou em união estável, eu simplesmente namoro. Eu quero afastar porque meu pai tem muita terra, porque eu recebi já uma herança, porque eu sou uma empresária muito rica e famosa. Uhum. Então eu quero afastar essa união estável, comunhão parcial de bens. Não, não quero isso. Vamos fazer um contrato de namoro. Bom, aí a gente chega na polêmica. Tem doutrinadores e doutrinadores de peso que falam que não pode. Isso é burla à própria estrutura da união estável. A gente está burlando dispositivos do Código Civil. São dispositivos de ordem pública, né? A gente não pode fazer isso, afastar isso por um simples contratinho de namoro. Isso principalmente aconteceria se a união estável já estivesse caracterizada. Por quê? O que acontece, na verdade, e que chega, inclusive, no tabelionato, é o seguinte: eu já estou morando com ela, a gente já está junto há 5 meses, mas não é união estável. Eu estou aqui declarando e dando fé que não é união estável. Bota isso no papel para mim. E aí, Uhum. pode? Bom, eu É, estaria afastando, né? Eu sou meio reticente quanto a isso. Quando, vou pontuar, a minha reticência é a pessoa está lá para burlar. Você vê que ela já está em união estável, né? Então ela pior já. ainda quando eles falam, a gente quer fazer um papel porque surgiu uma dívida aí. Ficou pior ainda a situação, né? Pior ainda, né? Sim, sim. Então, assim, a questão é, e você já. E cidade pequena, você sabe, quem mora junto, quem namora, quem já está junto há muito tempo. Então, você sabe o que está acontecendo ali no seu balcão, na verdade. E se o tabelião, o advogado também, porque isso chega também nos escritórios de advocacia, visualizar uma burla do Código Civil, do nosso ordenamento jurídico, dos dispositivos da união estável, sou da corrente que negaria. E olha que eu não nego as coisas, viu? Eu sou bem, assim, eu faço até escritura pública declaratória de posse de uma árvore, mas qualquer... mas, assim, tem coisas que é muito, muito visível, né? Que estão ali para a pessoa tá querendo, ou tá querendo lesar credor, ou tá querendo lesar a própria companheira, porque provavelmente pode ser uma pessoa que mal entende das coisas. Uhum, uhum. Alguma coisa ali tem. Se essa união estável já se configurou, né, a gente não tem muito o que fazer. E aí esse contrato de namoro, o pessoal já, assim, a doutrina já fala que seria nulo, seria um contrato nulo, Eu né? entendo também, nesse caso, nulo, nulo visível, gritante. Ali, como disse a Tati, nossa professora que está ali, e lembrando sempre que em época de pandemia, muita gente está morando junto agora, muita gente está coabitando mais, né? Coabitando mais por causa da pandemia em si, ninguém sai, então as pessoas levam as coisas uma para casa das outras. Então fica cada vez mais difícil de identificar quando tem objetivo de constituir família, quando não tem. Mas quando é visível que há objetivo de constituir família e quer fazer aquele contrato, para mim também, ele é nulo. Ele é nulo. Mas tem a outra corrente, né, prof? Sim, tem a outra que eles realmente namoram e realmente podem coabitar sem ter a intenção de constituir uma família, em épocas de pandemia, principalmente. Né? A coabitação pode ser mesmo uma benesse para os dois, pode ser comodidade, mas eles, a princípio, eles não querem constituir família. Então, um contrato de namoro vindo nesse início, pode ser que realmente ele seja válido para disciplinar essas questões, para falar, ó, a gente tem, talvez, aqui a gente tem um namoro, a gente está se conhecendo, estamos no início de um relacionamento, porque nem todo mundo também começa e já é união estável, né? A gente também tem que ter Não. pelo menos né, assim, Tem porque que ter uma campanha ali um tempo disso, um estágio, vamos dizer assim, um e um estágio estágio. probatório, isso. Estágio probatório para ver se vai dar certo, né? Porque tem aqueles detalhes que somente na vida a dois surgem, né? É a escova de dentes que ficou aquele restinho de creme dental que você olha todo dia atravessado, né? É aquela roupa íntima atirada num canto da casa, Sapato para todo lado. o que para todo lado? Sapato.
Sapato, assim, ó, Sapato para sapato todo lado. social para todo lado, assim, ó. Todo lado. Onde tu Tudo. vira tem um sapato, né? Isso aí. Então são coisas que tu começa a olhar e dar vida a dois, né? Então, por isso o Sim, estágio, o tempo de se conhecer, o test drive, como sim. diz ali a Gi. E olha, é interessante que essa tese do contrato de namoro, então ela vai dizer assim, ó, nós não temos objetivo, beleza. E aí a prof falou, pode morar junto e não ter o objetivo de construir família? Olha, muitos universitários acabam passando por isso. Às vezes, para dividir o apartamento, vários moram juntos e alguns acabam se envolvendo, mas não quer dizer que estejam constituindo família. Beleza. Agora, se durante o contrato, onde aquele casalzinho está se conhecendo, fez um contrato de namoro que é verdadeiro, porque eles não querem constituir família, não querem, é verdadeiro. Agora surge o Cupido passa naquela casa de manhã cedo e dá duas flechadas, assim, valendo em cada um, no peito deles. E eles começam a acordar de manhã ouvindo os pássaros, começam a ficar mais tempo na cama, começa. E aí aquilo ali já começa a ter um outro sentimento, e daqui a pouco até já se pensa num filho, se pensa em fazer uma. Aquele contrato não é que ele agora é nulo, ele é ineficaz, ele já não produz mais os efeitos, né? Então, veja, eu tenho um Sim. caso de contrato válido e eficaz que vai se tornar ineficaz, ou tem o caso do contrato nulo na burla. Exatamente, é isso mesmo. E a questão que agora não me lembro o nome da nossa aluna que ela disse, o difícil é você ver quando é muito subjetivo o constituir a vontade de constituir família. Realmente é muito subjetivo, mas tem casos que você vê que aquela vontade de constituição de família já está ali visível e notória para toda a sociedade. E também há casos que, como o professor falou, de aqueles alunos que estão ali morando junto em uma república, eles resolvem, de repente, surge uma vontade de namorar, e ali você vê que não tem uma intenção de construir família naquele momento. É claro que, assim, algumas pessoas, assim, é normal você querer constituir uma família no futuro, algo Isso. assim que você pensa na vida, mas isso não é requisito único para caracterizar uma união estável, né? A gente tem os outros, tem que estar notório para a sociedade, todo mundo é Isso. público, contínuo, Esses né? requisitos Também são não é muito aquele ioiô. importantes. A Bianca falou ali, que é registradora de imóveis, nunca se viu carro dar problema no test drive, né? No test drive é uma beleza, não falha nada, né? Depois é que Não começa, é. depois que passa a garantia que começam os problemas, né? O Eugênio também falou da escova de dentes ali, já era, né? O Eugênio, não, você chega lá e assim, o amor, eu sempre, né, falo aquele provérbio, né? O amor inclui os corvos no telhado, né? Você tem casa, mas sempre vem um monte de coisa junto, né? Vem família, vem Claro. tudo, vem, né? O colega de trabalho, aquele É que dividir tudo, é dividir tudo, é isso tudo, aí. tudo. Não E tem assim, escapatória. esse contrato. Teve uma pergunta sobre a negativa do tabelião. Bom, esse contrato, em regra, ele não precisa de uma escritura pública, né? A forma dele é ali, mas ele pode ser feito por. Aí voltou. Pode ser feito por escritura pública, pode. Aqui em Isso. São Paulo, quando um instrumento não exige a forma pública, mas ele é feito por escritura pública, a tabela de emolumentos dá um desconto de 40% nos emolumentos. Isso prática de São Paulo. Então, Interessante. posso ir para o tabelionato fazer? Claro que pode. Seguro, eficaz, super seguro. Tem o consultor jurídico, que é o tabelião ali. Você provavelmente vai estar com um advogado para regular todas as questões. Bom, chegou no tabelionato e o tabelião viu que aquilo é burla. Ele já deu aquela olhada, falou: Já. bom, você já fala, aqui vai Hum, ter, né? Aí é assim, eu vou contar para vocês como é a prática e depois como é a teoria. Na prática, você conversa com eles. Você nem não faz protocolo de pedido, de requerimento, ainda nada. Você já viu por sua experiência mesmo, ou até mesmo por ouvir falar que aquilo ali tá burlando. Aí você fala para ele, olha, é que a união estável, você explica tudo, você explica regime de bens, e explica e tal, sucessão, e meação, e explica. No meio
talvez o advogado que está ali, ele pode ser que fala, nossa, é verdade. Ou senão ele pode, não, aqui não tem nada disso, aqui está todo mundo de boa fé. Então, o que acontece? A gente pode ter a primeira situação de todo mundo entender que aquilo ali não pode ser feito e vai embora. Então, aí a negativa é verbal mesmo. É ali, né, ali você conversou com a pessoa e, bom, vamos lá. Você acha que resolveu. Mas pode ser que as partes falem, não, isso aqui, você tá ficando louca. Eu não quero, eu tô namorando, eu não tô em união estável. Bom, então o que o tabelião vai pedir? Faça seu requerimento, fala, se tiver o advogado junto, fala assim, então vamos formalizar isso daqui. Faz um requerimento de pedido de lavratura, de um contrato de namoro, por escritura pública, me fala quais são as cláusulas e eu vou analisar. Bom, isso é, em regra, no tabelionato de notas, o livro protocolo não é muito utilizado, porque a gente faz o protocolo quando tem depósito prévio, quando tem ata notarial, tem requerimento, tem protocolo. Mas quando é uma escritura pública, normalmente a gente não faz esse trâmite, né, esse processo. Isso. Bom, mas fez o trâmite, então faz o protocolo do requerimento e faz uma negativa por escrito. Nega, né, faz uma nota, não seria uma nota devolutiva, porque a gente não tem nota devolutiva, né, a gente tem uma nota explicativa, a gente explica quais são os fundamentos jurídicos para negar, porque pode ser que isso chegue no juiz corregedor permanente falando que você está negando um serviço, isso realmente pode acontecer. Então, faça a sua nota explicativa jurídica. Não é só eu acho que o fulano está burlando a lei. Não, explica a união estável. Porque aí o juiz, corregedor, quando receber essa negativa de prestação de serviço, porque assim, é uma negativa, né? A gente está negando prestar um serviço, mas porque a gente sabe que isso é nulo. Mas nada impede de Né? procurar outro tabelião também, porque aqui na minha região, no Rio Grande do Sul, são vários municípios pequenos, um ao lado do outro. Então, às vezes acontece que eu digo, olha, isso não dá. O cara vem com aquela procuração assim que ele já fez, já aconteceu, já fez o inventário com aquela procuração toda, a procuração já está encerrada a sua eficácia, agora ele com a procuração quer vender um imóvel, já não dá mais. Ah, eu quero saber por que não. Aí tá, beleza. Aí ele vai no outro tabelionato. Se o outro entender que pode fazer, a liberdade do tabelião, né? Mas tudo bem. A única coisa difícil nesse ponto é a ata de uso capião, porque ela é territorial. Aí nós temos um problema maior. Mas nesse caso, né, prof, dá a nota explicativa e diz para ele, olha, vai para o outro lado. Sim, e assim, como o professor falou, a gente tem os tabeliães, os registradores, a gente tem independência funcional, cada um faz a sua qualificação conforme aquilo que entende, e nada impede que a outra pessoa fala, não, aqui para mim isso é contrato de namoro mesmo, eles não constituíram família, não tem convivência, não é pública, ninguém, bom, vou fazer, mas pode ser que você entenda diferente. Então, se entender que a simples conversa não basta, faça o protocolo do requerimento, faça a sua nota explicativa, como disse o professor Eugênio, tim-tim por tim-tim. Porque pode ser que isso bata na porta do corregedor permanente. E aí você já se explicou, né? Na sua nota, você já se explicou. Bom, então o contrato de namoro, algo... Dá um pouco mais de trabalho fazer a nota, né? Mas é a hora que o tabelião demonstra por que aquele negócio, aquele ato não vai ser lavrado. É isso aí. Sim, sim. E algo mais a pontuar sobre não, contrato de namoro? De contrato de namoro é isso, né? A questão que hoje, quem defende o contrato de namoro, o pessoal que defende, que pode ser feito, que não sei o quê, eu até hoje não fiz. Eu sempre reluto um pouco em fazer. Tá? Eu fiz uma união estável, uma escritura de união estável com separação de bens. Eu orientei, eu disse, olha, qual é o medo de vocês? O medo é que não, o pai tem terra e aí não vai começar a me envolver. Mas então, olha, eu vou dar uma sugestão, né? Sugestão. Você acha que está em união estável? Não está? Eu não sei. Nem ele sabe se está em união estável. Ele tá, né, já está ali morando com a moça. Então não é mais fácil você fazer dizendo que, ó, se a gente está em união estável, então, a gente acha que está, a gente está pela separação total de bens. Então, de certa forma, você também protege, né? Então, ó, já que vocês vão dizer que é união estável, então é união estável, mas em separação total de bens. Então, seria uma forma de protegê-los. Mas é muito comum com famílias que têm grandes áreas de terra, sim,
E normalmente o pai não quer que os filhos casem por algum regime que vá comprometer depois o patrimônio, porque às vezes um bem está em nome do filho, essa coisa toda, né? Então eles querem se proteger. Uhum. Melhor sugestão do dia: casa, meu filho. Casa pela separação de bens está resolvido, não é verdade? Né? Tá. Sem discussão. Porque daqui a pouco eles Não vão querer tem. trazer esse contrato de namoro para a matrícula do imóvel. Já estou prevendo isso. Eu já estou imaginando o cara chegando e dizer, ó, contrato de namoro, professor. Quero protocolar no registro de imóveis. Daí a Bianca vai me olhar lá e vai dizer, né? Ela vai mandar mensagem, não sei também. Por quê? Vai aparecer o contrato de namoro, quero averbar na É. matrícula que eu não estou em união estável. Vai aparecer maluco fazendo isso daqui a pouquinho, gente. Não vai demorar, tá? É, sim, sim, porque a criatividade do brasileiro tem que ser estudada. E Não realmente tem, não. pode A ser que vai NASA tem que aparecer isso estudar. mesmo. A Então, NASA tem que vir estudar a criatividade do sim, brasileiro. Tem que vir. Vamos para outro ponto, então. sim. Eu fiz também uma. Eu fiz, voltando para a união estável, né? Eu fiz também uma união estável em separação de bens. E era o mesmo caso de uma família que era muito rica, muito mesmo, e realmente tinham bens já em nome da mulher. Mas acredita que eu fiz a dissolução deles também? Fiquei triste. Mas Durou assim, quanto tempo? durou 8 meses. Sabe que essa é a prova de que o que segura é o amor, não é o papel, né, Letícia? Porque eu tive um Exatamente. rapaz Não, aqui papel, também. não. Bom dia para as profs ali, a Dani e a Tati, que chegaram aí. Bom dia, bom dia. Olha, eu já tive o caso de um rapaz que foi servir para as Forças Armadas, aquelas que o cara vai lá para cima do país, agulhas, não sei o quê, né? As coisas mais fortes, assim, um regime mais. E aí ele veio no tabelionato que eu estava substituindo e disse: Olha, eu vou lá, eu vou deixar minha namorada, minha esposa, então eu quero fazer um documento que me dê segurança. Que documento que vai dar segurança, né? Daí eles fizeram uma escritura, então, de união estável, né? Daí ele, bom, agora eu vou ir. Não, Aí foi. vai lá, né? Foi, né? Mas olha, um ano depois ele voltou no cartório e disse, eu quero cancelar aquele documento. Ela não respeitou, não sei o quê. Então tem que trazer ela aqui, né? Não, não falo mais com ela. O que eu vou fazer agora? Né? Não tem mais o que fazer. Então não é o papel que segura Eita, o casamento, a união. não. Não, não é. E já vou mais longe, assim. E não é nem o amor que segura, é a amizade do casal consolidada que gera o casamento que anda para frente. Olha aí que profundo. É Sim, Nietzsche isso, não é meu? Nietzsche que falou, tá? É a profundo. amizade. Profundo. E de fato, o papel não segurou. E assim, nesse caso, quando eu fiz a união estável, a gente fez, eles estavam realmente indo, eles estavam com a intenção de construir família, já namoravam há algum tempo, só que a filha já tinha alguns imóveis que estavam em nome dela, mas eram do pai, na verdade. E então vamos fazer sobre a separação total, não quero comunhão de nada, tá? Tudo bem, nada. Aí fizemos. Bom, aí passou 8 meses, eles vieram também e falaram, ó, não deu certo, foi bem início de pandemia, assim, sabe? Eu acho que eles começaram a morar junto e falou, tá errado, isso aqui não vai dar. E aí vieram para fazer a dissolução. Nesse caso, a dissolução da união estável, ela é muito simples. Por quê? Bom, separação total de bens. Os bens que ela tinha já era de antes, mesmo que ela tivesse adquirido bens, estava na separação total, não tinha bens a partilhar. Então, o que a gente instrumentalizou nesse caso? A dissolução de união estável, explicando, inclusive, que a união estável ela foi constituída por escritura pública, em data tal, e que, pelo regime de bem, aí abrem os tópicos, né? Ela não mudou de nome quando eles fizeram a união estável. Então, não teve modificação de nome. Então, continuaram com o mesmo nome. Pensão. Não tem pensão alimentícia. Vai ter pensão alimentícia? Não, não tem pensão alimentícia. Sem pensão alimentícia. Filhos. Importante, porque a gente sabe que os requisitos da dissolução da união estável são os mesmos requisitos do divórcio. Então, nesse caso, era um casal jovem, não deu tempo de ter filho em 8 meses, mas aí eu perguntei para ela, você está grávida? Daí ela disse, não estou grávida, não tenho conhecimento da gravidez. E isso consta da dissolução da união estável. E aí, se Não ela ter diz conhecimento de sim, estar grávida, e se ela diz sim, aí o cara olha e sim. pergunta: quem é o Aí, pai? Quem é o pai? Quem é o pai? O cara pergunta. aí você já fala, gente, vai procurar um advogado.
Porque aí deu zebra, hein? Deu zebrão, né? Deu zebrão, né? Letícia, nós estamos com Sim, 150 sim, mas pessoas na sala, só para ver como a audiência de manhã tá boa. Agradecer a todo mundo que está conosco aí. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Demais, demais, demais. Não, e aí você sim, fez essa dissolução, conseguiu fiz. fazer. Tá Sim, bom. fiz, não tinha bens, não tinha, ela não estava grávida, ainda bem que não teve esse pepino, não caiu no meu colo, né? Esse pepino de Uhum. estou grávida de quem será, mas não teve e dissolveram. E assim, nesse caso, interessante que eles levaram a escritura pública de união estável pro livro E eles também registraram no registro de imóveis. No livro 3 registraram no registro de imóveis, fizeram as averbações, porque ela já tinha imóveis. E Uhum. fizeram as devidas averbações. Então, tipo, 8 meses depois, a gente fala, isso consta também do corpo da escritura, toda essa necessidade, então, de ir até o registro civil, fazer a averbação da dissolução e também levar isso até o registro de imóveis de que ela se divorciou, né? Ela não está mais em união estável, ela dissolveu a sua união estável. A gente também Perfeito. fala para levar para todos os, né? Fazer aquela Ótimo. continuidade, Aham. Tu sabe que é né? muito curioso isso. A Tati também colocou ali que um cliente dela lá casou, divorciou e depois foi morar junto, né? Porque as pessoas às vezes fazem a dissolução ou o divórcio na emoção, né? Brigam e já Aham. fazem, e aí daqui a pouco o tempo cura todas as feridas, né? Ele já melhora. E, né? Eu devia ter tido mais tolerância também. Eu tive um caso de um rapaz que na cidade do interior, então que eu trabalhei como tabelião e registrador civil, tinha sido interventor, depois eu fiquei lá mais um tempo e vim embora. E era estrada de chão, né? Então era terrível, assim, mulher para andar e voltar. E eu casei e eles se divorciaram, não tinham filhos, divorciado, não teve. E aí ele já apareceu com outra moça, tá? Isso sabe que é um estouro, né? Todo mundo se conhece, né? E aí passou um tempo, passou um ano e pouco, eles voltaram no cartório. E aí ele disse assim: nós queremos cancelar o divórcio. Olha que legal. Queremos cancelar o divórcio, porque a gente se acertou, a gente quer voltar. E daí eu disse: olha, não tem como cancelar o divórcio, né? Não tem. E aí ele me dizia: tá, mas e aí o que eu vou fazer? Eu disse: olha, cara, eu sei que vai doer um pouco o que eu vou te dizer, mas assim, confia em mim que é verdade, tá? Tu tem que casar de novo com ela, né? Aí ele Confia, tava muito bravo. confia que é verdade. Escuta o Confia que eu que é tô te verdade. falando. E aí ele me dizia assim: eu vou casar de novo com ela. Eu disse: cara, pensa na vantagem. Toda vez que você tiver uma briga, você diz assim, ó, aprende com o tio. Eu te amo tanto que eu casei 2 vezes contigo. Olha só, né? Que argumento maior que esse um homem pode ter numa relação? Imagina, não tem, ele vai olhar, ela vai olhar assim, as amigas dela vão dizer: cara, ele casou contigo 2 vezes, isso é amor, isso Duas é amor. vezes. Casei ele de novo, casei de novo. Incrivelmente, casei de novo. Pensa numa Esse, prova. Isso esse argumento, esse argumento é imbatível. não tem. Não tem. Imbatível. Não, não tem outro. Não tem Argumento melhor do que esse, forte não. para manter o relacionamento vivo, né? Qualquer briga o cara pode Vivo. puxar. Ele tem um as, sempre tem um as no jogo, né? Sempre tem uma carta forte, né? Sempre, sempre. E ela não vai poder rebater, porque é verdade. Olha só, ela vai falar, putz, ele me aguentou 2 vezes no papel ainda. Meu Deus, esse cara é Fantástico, sensacional, né? fantástico, fantástico. Mas e aí, vamos para a nossa dissolução, então, né? Tá. Perguntaram, Perguntaram o quê? perguntaram aqui se na união estável esse regime de bens tem que ser feito por pacto. E daí a gente tem também correntes, né? Duas Isso aí. correntes. A gente tem a corrente que diz que não precisa, que no próprio contrato, né, de união estável, inclusive se ele for particular, você faz a escolha do regime de bens, como lhe aprouver, o melhor que quiser, pode ser no contratinho mesmo, Uhum. particular, ou você faz por escritura pública, mas você não precisa fazer a união estável e um pacto. Não, você faz um documento só que vai reger a união estável e qual pacto que você, qual regime de bens que você vai colocar ali naquele contrato de união estável, né? Naquela escritura pública de Eu união tive estável uma que for. polêmica com isso. Olha só.
O casal veio e fez uma escritura pública de união estável na comunhão universal de bens. Tudo ok, perfeito, tá. Daí, passou um tempo, eles voltaram no cartório e disseram assim: nós queremos converter a nossa união estável em casamento. E aí, foi a minha primeira conversão, já faz uns anos. E aí eu disse, tá, tudo bem. E aí ele disse, pela comunhão universal de bens. E a dúvida é, aquela escritura vale como pacto para o casamento ou precisa fazer um pacto? E aí, no primeiro momento, eu disse, você tem que fazer o pacto, vão casar. Ele disse, discordo. Eu já fiz a escritura de união estável, mencionando o regime da comunhão universal, e eu entendo que isso já vale. E aí eu fiquei, demorei. E daí ele quis suscitar dúvida. E daí eu pensei, não, eu não vou levar isso aqui para o juiz. Xaropado. Tá bom, eu vou concordar com você. Tudo bem. E a conversão no Rio Grande do Sul era judicial nessa época, e agora já não é mais, tá? Então tá, então vamos para a audiência, lá a gente resolve, né? Aí o juiz marcou a audiência, eu fui lá, audiência de conversão de união estável em casamento. E o juiz, tudo ok. E eu disse, beleza, mano, vamos embora, né? Papá, já fiz ali, tchau. Passou um tempo, eles foram comprar um imóvel noutra cidade. Chegou lá o tabelião, pacto, são casados, quero pacto. Aí ele disse, não, tá aqui a minha escritura de união estável com regime de bens. Eu disse, não vai. Daí começou a polêmica. Daí o cara brigou, tabelião cedeu, beleza. Foi no registro de imóveis, pacto. Assim, ó, foi uma maratona. Daí ele voltou a falar, Tomás, eu deveria ter lhe ouvido só para não me incomodar. Eu disse, ó, não é que eu quisesse ganhar na escritura ou no registro. Não, cara, é que eu já vi que ia ter problema, porque se o troço é polêmico, quando tu sai da tua área aqui pequenininha, tu vai encontrar problema em todos os lugares. Isso é aquele casamento que os caras vão no exterior casar, casa lá no Japão, comunhão universal de bens sem pacto. Vem para cá e traz o casamento. E aí, aqui, é comunhão universal sem pacto? Ou é o regime daqui? Já começa a confusão. Aí já começa todo mundo a se debater com a matéria, né? Então, tem coisas... Então, quando traz para cá, melhor faz um pacto. Eu não vou fazer pacto. Então, qual é o regime? Ou lá, o regime legal lá é universal. Então, às vezes, tem coisas que o registrador olha, o notário olha e diz assim, ó, eu sugiro fazer dessa forma, para evitar problemas. Mas não quero. Tranquilo, eu só sugeri, cara, né? Meu dever é orientar. Então, esse caso da conversão é bem polêmico. É, bem interessante. Não vale a dor de cabeça, né? Não vale a dor de cabeça para ele teve que lutar e brigar com todos. Todo lugar que ele ia pedia um pacto. E ele tinha a escritura de união estável com união universal, que ele entendia que aquilo era um pacto. Eu até não vejo que esteja errado que aquilo seja um pacto. Sim, né? Também não vejo. Porque é uma escritura pública e ele manifestou o regime de bens. Mas ela era escritura pública de união estável. E eles converteram, né? Converteu, aproveitou. Mas, à medida que ele vai indo de cidades diferentes, os entendimentos, porque não tem uma norma clara, né, Letícia? Não tem uma norma que diga essa escritura vale, né? Mas eu entendo que é bem provável. Bem polêmico. Vamos? Bem polêmico, sim. E aí, indo então para a nossa dissolução de união estável, a gente precisa primeiro ver os requisitos, né? Então, os requisitos da dissolução da união estável são os mesmos requisitos de um divórcio. A dissolução da união estável ela também foi inserida na Resolução 35 do CNJ, que disciplina sobre divórcio, separação, inventário, partilha, e agora temos a dissolução da união estável. Então, a gente tem todos aqueles requisitos, né? A gente tem que saber se todo mundo é capaz, todo mundo de acordo, não tem filhos comuns, isso ainda eu pontuo bem na nossa aula, que tem uma divergênciazinha aí da seguinte questão. Eu estou em união estável. Né? Vamos supor que a gente fez a união estável por escritura pública, para ficar mais fácil. Só que eu já tinha um filho de um relacionamento anterior. E esse meu filho, do meu relacionamento anterior, ele tem agora 5 anos. E eu quero dissolver essa união estável com a pessoa que não é o pai do meu filho. Essa criança de 5 anos, ela vai impedir a dissolução? Ou, no nosso caso, a dissolução, ou um divórcio?
E majoritariamente vem se entendendo que não, porque a resolução 35 diz filhos comuns, filhos do casal. Então, se eu tenho um filho de um outro casamento, e se o meu agora atual companheiro tem uma filha menor de outro casamento, daí isso não impede. A gente tem que declarar para o tabelião se existem filhos menores comuns do casal. O senhor concorda com essa posição, Eu professor? Eu acho que é a concordo, interpretação concordo. correta, né? Para tornar um pouco mais complexo, eu diria assim, vamos imaginar que ela, então, tinha um filho e entre em união estável com ele, filho pequenininho dela. Então, se quiser romper a união estável, não há problema algum. Agora, se ele reconhece esse filho como filho afetivo, né, Tati? Já melou tudo, né? Porque Aí melou. aí já se foi, né? Se foi, né? Então, a gente teve a Sim, live sim. sobre isso com a Prof. Tati, falando da filiação afetiva. Então, filho do outro casamento não impede a dissolução da união estável, mas se o cara já tinha reconhecido como filho afetivo, bingo, né? Já é filho. Então, aí sim, uma exceção à regra, Já né? é filho comum. Isso aí, já foi, Sim, né? E porque o filho afetivo diferenciando é filho. sempre, diferenciando sempre o padrasto do pai afetivo. São situações diferentes, como a gente já falou na outra live ali. Perfeito, concordo Exatamente. com você. Filho do outro casamento, não tem que se meter nisso. Exato. Perfeito. E aí a gente também tem uma polêmica aqui, vou soltar a polêmica. E se ela estiver grávida, ela pode declarar que esse filho, que essa gravidez é do amante? E o atual concorda. Ele fala, realmente, esse filho não é meu, a gente nunca teve nada depois, faz 5 meses aí que eu não quero nem ver, não vejo Hum, essa pessoa, e agora a gente quer dissolver, até porque ela tá com outro, e ela já está grávida. E polêmico. aí a gente faz polêmico, polêmico. A mim, Polêmico. eu sou da posição de que eu não nego muitas coisas. Mas E como sou registradora civil, e pelo provimento 28, essa mãe pode, inclusive, vir fazer o registro e falar que estava separada de fato e afastar essa presunção de paternidade. Então, perfeito. se eu casar o provimento 28 com a Uhum, resolução 35, eu faço essa dissolução. Então, assim, perfeito. tem que ter, mas temos, aqui de novo, pessoal, a gente tá numa zona escura aqui. Isso aqui é Sim, bem nebuloso, assim. Cada exato. tabelião, cada registrador com a sua opinião, né? Com a sua opinião Porque pessoal sobre o pessoal jurídica, né? a presunção de paternidade, ela é legal no casamento, clara no casamento, né? Então, se ela está casada e veio divorciar, teoricamente, né, era dele o filho, dentro daquele prazo. Estava em união estável, veio fazer a dissolução e está grávida, eu posso aplicar a presunção de que seria dele? Não é bem assim, né? Não é bem assim, apesar de ter uma decisão do STJ, aquela coisa, é um caso concreto. Então, se ela diz que não é do companheiro e o companheiro confirma, me parece claro que tomar essa declaração a termo, né? Porque eles vão responder por isso também Sim, depois, se for claro. mentira. E aí sim, adiantar isso aí. Eu acho que sim, acho que é provável. Mas é polêmico. Tudo que é Sim, polêmico, a sim. gente sempre no curso Polêmico. fala, é polêmico. Porque não existe uma verdade, né, gente? No direito, se você quer verdades supremas, eternas, vai para a engenharia. Meu filho, lá a ponte precisa botar ferro e cimento. O engenheiro faz a conta e diz, é assim para não cair. Pronto. Exato. Não tem erro, não tem erro, Não. tá? E Agora aqui a aqui gente já não não dá. trabalhamos com certeza mais. Não, trabalhamos com os casos concretos e as interpretações, sempre. E isso é Exato. uma bússola para o notário e para o registrador. A jurisprudência é uma bússola, a doutrina é uma bússola e o bom senso e a liberdade do registrador e do Exato. notário também são bússolas. Isso. E aí, partindo agora para a gente falar alguns pontinhos sobre a dissolução em si, com partilha, porque sabemos que pode ser uma dissolução com partilha, uma dissolução sem partilha. Pode não ter bens a partilhar também. Mas vamos partir para compartilhar, senão a gente vai ficar aqui também muito mais um café com RI. Então, vou responder algumas perguntas, senão as alunas depois vêm, professora, mas e minha dúvida? Não, vai Então, ser um vou. café mais longo. Sim. A pergunta que veio foi quanto à partilha, quando a gente tem partilha.
Bom, a primeira pergunta é, união estável na comunhão total. Quando fizer a partilha, os bens da herança vão entrar? Vão entrar. Porque as regras do regime de bens do casamento são as mesmas regras do regime de bens da união estável. E se você fez uma união estável no regime da comunhão total de bens, você estava ciente de que todos os bens se comunicam. Todos. Recebeu de herança, comunica. Recebeu de doação, comunica. Só se tiver cláusula de incomunicabilidade, que não se comunica. Então, dissolução de união estável. No regime da comunhão total de bens, meu amigo, é tudo, partilha tudo. Ela tem direito. Eles, os dois, ela e ele, recebeu de herança tudo, meação para cada um deles. Isso, o próprio Código Civil traz as segue. exceções, o Código Civil traz aquelas exceções remotas, né? Mas assim, a regra é que o regime se aplica integralmente, tá? Tem escapatória. Não, as regras dos regimes de bens são as mesmas. A gente não faz Isso mudança das Não. disposições porque é união estável ou porque é casamento. Então, Isso aí. Segue a mesma coisa, vai partilhar tudo. Perfeito. Só que Sabe, nesse só caso, falar uma vamos coisa, supor que... deixa eu aproveitar só o teu gancho, só para não esquecer. Tem aquele caso que eles iam casar, fizeram uma escritura pública de pacto, comunhão universal, e não casaram. E entraram em união estável. Olha que lindo. O Código Civil fala que se não tiver o casamento, a escritura é ineficaz. Mas eles entraram em união estável. E o STJ entendeu que a escritura valia. Vale. Valia para os efeitos, né? Só para pontuar bem nesse cantinho aí. Outro dia a gente pode falar só disso, tá? Fazer uma live de pacto, uma live de pacto. Porque polêmico também, né? Mas veio o STJ e para você ver como é polêmico que chegou no STJ, né? Porque se fosse pacífico, a questão resolveria aqui embaixo. Mas chegou na Corte Superior, então, para ver como isso realmente é polêmico. Mas é isso aí, valeu. Sinto muito, tá na união estável com o regime da comunhão total de bens. Vai dividir tudo. E a outra questão era, e nesse caso, vamos supor que eles façam uma partilha desigual. Por quê? Que eles vão entrar num acordo de que os bens da minha mãe vão ficar para mim. Não tem por que dividir uma herança da minha mãe. Ele não vai querer entrar em condomínio com o meu irmão, que no caso seria o ex-cunhado dele, né? Então, tudo bem, eu vou ceder para você, a gente faz uma partilha desigual. A questão é, essa partilha desigual seria uma cessão. Daí a depender se paga uma cessão onerosa, se é gratuita, uma cessão gratuita. Se é, né, liberalidade. E aí me perguntaram como se instrumentaliza isso na escritura pública. E aqui a gente também tem duas correntes. A gente tem uma corrente que fala que é possível instrumentalizar mesmo, fazer uma cessão mesmo dentro dessa partilha. E tem outros tabeliães que entendem que não precisa fazer essa cessão. Você simplesmente vai fazer a partilha desigual e recolhe o tributo. Menciona que a partilha é desigual e tributa, né, entrega faz a guia lá de tributação ou municipal ou estadual. Então, existem essas duas posições. O que eu entendo que seria o mais correto seria instrumentalizar essa cessão. Até porque isso é um negócio jurídico. E esse negócio jurídico, no tabelionato, gera emolumentos, que são taxas. E que, se não cobradas, você está dando uma isenção sem disposição legal. Então, a gente precisa... Mas também não é errado aqueles que entendem que não. Claro. Isso aqui é uma partilha desigual, eu estou cobrando junto com a dissolução e partilha, né, cobrando lá na tabela, jogo na escritura com valor declarado. É que eu acho que tem que ter polêmico, um motivo. A gente tem esses dois. Tem que ter um motivo da desigualdade, né? Por que está desigual a partilha? O auditor pode perguntar, né? Por quê? Né? Não, porque eles escolheram assim, tá? Mas um está comprando do outro, um está dando para o outro. Por que ela é desigual? Então, quando ela é desigual porque havia um bem particular, é uma coisa, né? Agora, desigual entre bens comuns, daí eu entendo que o correto é mencionar, né? Que ele vende para ela, então, cessão onerosa, né? A sua parte, né? A casa. Normalmente é a casa, né, Lid? No divórcio, a casa do casal, diz, ó, eu vou comprar pode ficar.
É. É. Como também tem aqui aquele caso interessante que o casal fala, nós vamos doar a casa para os filhos, né, Leti? Sim, temos também essa promessa de doação, que pode ser feita tanto no divórcio quanto na dissolução de união estável. E aí a gente tem aí vários desdobramentos, né? A gente pode desdobrar isso em promessa de doação mesmo. Então não tem partilha, mas tem uma promessa de uma doação futura. Ah, mas por que já não faz a doação agora? Porque pode ter recolhimento de um tributo num valor alto. E eles teriam que ir fazer um planejamento, né, financeiro para arcar com os custos dessa doação, porque não é simplesmente doar, né? Tem todo um procedimento, um tributo que pode incidir, então você precisa fazer um planejamento aí financeiro. E a E grande também questão, a questão. se é executável essa Pode promessa. falar, professor. Se é executável a promessa. Sim. Aí já entra na questão a fundo do direito civil, né, dos contratos. A gente vai ter que pegar aí a natureza jurídica da doação para ver se sim, se não, mas entendem, né, que seria executável, né? Já vi decisões falando que pode sim executar essa promessa, mas aí também vai da cabeça de juiz, né? A gente nunca sabe o que vem. O Não. que também, essas promessas de doações, elas acontecem muito em divórcios judiciais também, né? Porque normalmente os filhos são menores, e aí eles falam, não, a gente vai deixar para os meninos, então isso aí atrai o judiciário, né? O judiciário com filhos menores, o divórcio é feito lá. E aí teve uma decisão interessante que chega aqui de São Paulo, que chegou o título judicial, né? Uma partilha feita judicialmente no registro de imóveis. E tinha ficou um pouco confuso se houve promessa de doação ou se efetivamente houve doação. E o registrador negou esse registro, porque ele disse que houve promessa de doação e que seria necessário fazer uma escritura pública de doação. Só que aí o que entendeu o conselho aqui de São Paulo? Disse, não, nesse título, primeiro, na petição inicial, eles falam que vão doar, porque é a petição inicial. Então, está no futuro, realmente. Mas o juiz, ao julgar a partilha, entendeu pela doação. Então, de fato, houve a doação para o filho. O título judicial, ele também ingressa no registro de imóveis. Ele tem Perfeito. força de transmissão de bens. Só que no caso específico, o donatário era maior de idade e ele não estava no processo, então ele não manifestou sua aceitação. Que Então, interessante. muito interessante, porque daí o título ele foi negado, o registro foi negado, não porque era um título judicial e porque continha uma doação ali, mas porque o maior, ele não foi parte, ele não manifestou que queria doação e ele faleceu. Então, a questão era de um divórcio de 1998, esse título chegou em 2000, o donatário. Deu legal. Voltou? Tô ouvindo, Voltou muito aqui, acho que interessante. deu uma travada. O meu tá bom, o meu tá bem. Sim, aí o donatário faleceu. O donatário faleceu sem manifestar aceitação. Daí o título foi negado para que essa aceitação fosse, assim, vai ter que ser suprida judicialmente para ter ingresso. Essa decisão é bem interessante, né? E não registrou. E sabe que quem abordava isso aí, na minha aula de doação, eu abordo esse ponto da não aceitação. O Clóvis Bevilacqua que trazia isso. Mas muito interessante, né? Não tinha visto na prática ainda essa morte aí, né? Doação sem ITCD, a Lília pergunta, não, vai recolher a tributação, tudo ok, né? A questão é que sim. O juiz, ele dá o ok, vai, só que aí quando chega no registro tem que ter toda a parte documental. A manifestação da fazenda, sim, isso estava correto. A questão nesse caso era que poderia fazer, não era necessária a escritura pública, nesse caso, o título judicial ele vale como título para transferência do imóvel,
Só que nesse caso não tinha aceitação. Daí foi barrado por conta disso. O donatário era maior e ele não aceitou. Então ele não aceitou, o contrato, né, de doação não estava perfeito. É muito Né? interessante. Interessante. Muito, muito, porque eu já vi jovens me ligando, já com 18, 19 anos, dizendo, bah, professor, olha o meu caso. No divórcio, o pai e a mãe prometeram que iam doar a casa para mim. Beleza. Só que nunca foi feita essa doação. Tudo bem. Eu posso agora obrigar o pai e a mãe a doar a casa para mim? A mãe topa, o pai não quer assinar a escritura. Seria essa promessa executável? E daí tem decisão da STJ dizendo que sim. A questão que nos deixa mais preocupados é quando também, já vi esse caso, o pai e a mãe venderam a casa para outro. E no divórcio estava prometida doar o filho. E aí, claro que não vai se desfazer essa venda, porque não consta essa notícia em nenhum lugar para o terceiro de boa-fé. Eu acho que a Fran outro dia estava aqui e ela disse que já viu averbada na matrícula essa promessa de doação. E aí olha que interessante, se essa averbação vai gerar uma eficácia real ou não. Né? Interessante, porque, de repente, eu vou fazer a leitura. Tem uma promessa de doação para acontecer num divórcio. A promessa de doação no divórcio, o STJ entende como perfeita. Perfeita no sentido de que está produzindo a validade dela, está ok. Então, está ali averbado para noticiar terceiros. Né? Muito interessante esse caso. Eu nunca tinha visto, e a Fran que me falou. E aí eu já repenso, teria uma eficácia real? Prometido. Mas ainda é um tema áspero, né? Áspero. Prometido, Prometido, exato. Voltaria, né? Teria a eficácia retroativa, né, dessa doação naquela promessa. Ou vai se resolver em perdas e danos, né? É aquela questão, vai se resolver em perdas e danos, né? Bem polêmico, né? Interessante, assim. Poucos falam sobre isso, né? A gente encontra pouca doutrina ainda que trata sobre o assunto. Vamos escrever um artigo, Leti. Vamos escrever um artigo sobre isso. Vamos Interessante. fazer lá no Migalhas a gente publica lá, pede autorização lá para os cabeças. Tem mais. Não, daí, assim, as outras questões eram sobre os filhos, que a gente tratou aqui já, e essa questão da cessão, né, da cessão da meação, na hora de dissolver a união estável. Lembrando que todos os requisitos têm que ser seguidos da Resolução 35. Uma questão interessante que me pontuaram é sobre a possibilidade da partilha depois de dissolvido. Então, tenho bens para fazer partilha, mas não faço, agora quero só dissolver. Quero que essa união estável seja dissolvida para cessar, né, todos os deveres, etc. E aí, depois de um tempo, chego no tribunal e falo, a gente dissolveu há 3 anos e agora a gente vai fazer a partilha daqueles bens. É possível? É possível, sim. E interessante pontuar que essa partilha, ela decorre da Lei 11.441. E tudo que decorre da 11.441 segue os requisitos da lei. Então, vai ter que vir o advogado das partes comum ou cada um com o seu. Eles não podem ter os filhos menores, os filhos já têm que estar, pode ser que os filhos já estão maiores, então daí pode ser feito. Então, temos que seguir toda a sistemática da 11.441. Perfeito. Né? Não dá para fazer uma partilha amigável, assim, como se fossem condôminos distintos, né? Eu nem vou entrar em mancomunhão, porque a gente já fez uma live de mancomunhão. A gente já fez uma, então dá para juntar nessa aqui, né? Porque aí o tema ele é infinito, né, Leti? Ele é infinito o tema. Já faz uma hora que a gente está aqui e daria para, né, ficar, porque o tema é infinito. Nas aulas agora, tu vais abordar. E polêmico, isso, né? Essa ali o cara perguntou, união estável em poliamor. Né? Vou abordar também. Aliás, hoje, Luiz que está ali, polêmico, né? hoje a live com a Cláudia, Elias. Hoje à noite eu tenho a live com a Cláudia Domingues, que é a tabelier que fez aquela escritura de poliamor, né? Show. Então vai dar para abordar isso aí também, né? Legal. A Cláudia a Cláudia é minha mentora para sempre. Muito legal ela. Bom, são 7h37 pro filete. Mais alguma coisa ou vamos
Vamos malhar, começar o dia, vamos, né? Vamos corrigir a escritura, né? Tomar um café e partiu. Então, deixa uma mensagem para o pessoal aí para te despedir, que aí eu vou encerrar então também. Bom, queria agradecer a nossa audiência fiel. Nossa, não, olha eu, nossa, a audiência fiel do professor Salomão nesse café, no programa Café com RI, que já é tradição na família do direito imobiliário. E queria agradecer a todo mundo. Espero vocês todos no nosso curso. Venham para a nova turma, quem não é. E quem já é, estamos aqui à disposição de vocês. Para qualquer dúvida, podem nos contatar. E boa semana. Muito Prof, obrigada. hoje você tem live com a Maria Cristina, né? Ah, sim! Convida o pessoal para a live aí, então, já aproveita. Sim, pessoal. Hoje fui convidada pela advogada Maria Cristina de Santa Catarina. Com muita honra, eu aceitei o convite. E às 7h30 da noite, no Instagram da advogada Maria Cristina, a gente vai falar sobre inventários, divórcios e testamentos. Às Isso aí. 7h30 da noite. Sete e Venham meia, conosco. então, tanto no Instagram dela como no teu. Ela que vai puxar a live, mas quando vocês ficam online, aparece Isso, nos dois, né? Isso aí, muito isso. bom. Eu estarei em aula na faculdade, mas eu vou deixar um olho no peixe e um olho no gato ali para poder assistir um pouquinho. Depois eu vejo Show, show. Salvem a live, né? Tá bom? Então, um ótimo dia a todos. Obrigado, prof, por aceitar o convite. Obrigado a toda a nossa audiência. A live fica salva, gravadinha. E depois eu jogo ela também na plataforma para os alunos. Um abraço a todos. Uma ótima terça-feira. Tchau, tchau. Um beijo.